Olá, meu nome é Roberta Rodrigues, eu sou nutricionista e coach de emagrecimento e eu ajudo mulheres a terem um estilo de vida mais saudável através de uma alimentação simples e prazerosa. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre uma dúvida muito comum das pessoas, que é como acelerar o metabolismo. E eu quero trazer algumas dicas para vocês para ajudar aí, para que vocês possam dessa forma potencializar os resultados dentro do processo de emagrecimento. O primeiro ponto, e que assim é crucial quando a gente fala da questão de acelerar o metabolismo, é para que você faça atividade física. A atividade física, ela é fundamental, vai te ajudar muito a acelerar o seu metabolismo. Hoje em dia a gente tem aí uma série, de atividades, uma série de modalidades que você pode inserir dentro do seu dia a dia. Escolha uma atividade que de fato você goste de fazer, faça aulas experimentais e tente se encontrar de fato em alguma modalidade, para que dessa forma você sinta ainda mais prazer em fazer a atividade física e consiga assim, manter uma consistência na atividade e colher ainda mais os benefícios dessa atividade física. Um ponto muito importante é com relação à questão de estimular a produção de massa magra, que é o que a gente chama de tecido muscular, certo? Quanto mais exercícios você faz para estimular a produção de massa magra, mais você vai acelerar o seu metabolismo. Então, se você conseguir associar, por exemplo, um aeróbico com um exercício de força, por exemplo, uma musculação, consequentemente, você vai conseguir estimular mais a produção, de massa magra. Quando a gente faz somente o aeróbico, a gente está focando mais no tecido gorduroso. E o tecido gorduroso, ele é um tecido que a gente fala de tecido em repouso, Ele não acelera o nosso metabolismo. Ao passo que, se a gente está aumentando a nossa produção de massa magra e fazendo exercícios que de fato estimulem essa produção, como por exemplo a musculação, consequentemente você está produzindo um tecido que é um tecido mais ativo e dessa forma você acaba acelerando ainda mais o seu metabolismo. Então pense nisso, no momento de escolher o exercício que você vai estar inserindo aí dentro da sua rotina. Mas acima de tudo, o importante é não ficar parada, é você começar a se movimentar e, a inserir aí dentro do seu dia a dia essa rotina de fazer atividade física. A minha sugestão para você é para que você faça pelo menos aí 3 vezes na semana, tá? Então é muito importante que você faça uma avaliação aí, da sua rotina para você ver os dias que você vai inserir de fato essa atividade física, os horários, para que você consiga se planejar direitinho. Mas fazendo isso e, como eu falei, associando um exercício que aumente a produção aí de massa magra, consequentemente você vai conseguir acelerar muito o seu metabolismo e dessa forma potencializar os seus resultados dentro do processo de emagrecimento. Um outro ponto muito importante é com relação à questão do sono, Quantas horas de sono que você tem por noite? Você dorme de fato bem? Você precisa de avaliar isso, porque quando você dorme mal, o seu metabolismo, ele desacelera, Nós temos aí estudos científicos que mostram que se você tem noites mal dormidas, você consequentemente aumenta o hormônio da fome e você diminui o hormônio da saciedade. Então, o sono, ele interfere muito nessa questão do metabolismo. Então, você precisa de avaliar isso e, além disso, se você dorme bem pouquinho, você acaba ficando mais horas acordadas e, consequentemente, também você acaba comendo mais. Então, você precisa de fazer uma autoavaliação aí para monitorar melhor o seu sono e, consequentemente, conseguir mais e mais resultados para poder acelerar aí o seu metabolismo. Um outro ponto muito importante é com relação à questão do consumo de água. A água, ela é fundamental, uma vez que a maioria das reações químicas que ocorrem no nosso organismo são dependentes de água. Além dela, auxiliar muito na questão de eliminação de toxinas, no funcionamento intestinal. Além disso, tá associada também aí no nosso mecanismo de fome e saciedade. Então, assim, a gente precisa de monitorar muito bem o nosso consumo de água, além dela contribuir também, para fornecimento, vamos dizer que de nutrientes, para distribuição de nutrientes dentro do nosso organismo. Então, você precisa de monitorar isso muito bem, fazer o cálculo aí de quanto de fato você precisa de consumir ao longo do dia, e para isso você vai usar a seguinte fórmula: você vai pegar 35 ml
vezes o seu peso e o valor que der ali é quanto de fato você precisa de consumir de água ao longo do dia. Então faça esse cálculo aí para você se monitorar. Se você tiver dificuldades, né, em consumir e bater a sua meta diária, você pode carregar uma garrafinha, onde você for, você leva ela como aí a sua companheira, coloca na sua bolsa, coloca na mesa do trabalho. Isso vai te ajudar muito. Você pode fazer a água saborizada, colocar, por exemplo, folhinhas de hortelã, pedacinhos de gengibre, pedacinhos de fruta, tudo isso ajuda nesse período aí, principalmente de adaptação, para que você consiga dessa forma consumir a sua necessidade diária. O importante, acima de tudo, é você tomar. E uma outra dica também é com relação à questão de colocar um alarme no celular ou baixar algum aplicativo gratuito que te ajude a lembrar da quantidade a ser consumida ao longo do dia, certo? Nutri, e os alimentos termogênicos, eles podem ser inseridos? O que vocês precisam de se atentar com relação a essa questão dos alimentos termogênicos, gente, é que eles não fazem milagre, né? Muitas pessoas ali mantêm um consumo, uma base alimentar com alimentos que não são, vamos dizer, tão saudáveis e introduzem alimentos mais termogênicos, achando que eles vão fazer um milagre ali e eles por si só vão fazer com que você tenha resultado dentro do processo de emagrecimento, tá? Então, o primeiro ponto é que eles não fazem milagre. Se você mantém uma alimentação, uma base, uma rotina alimentar saudável, eles podem ser um up, né? Um plus a mais aí para você conseguir atingir o seu objetivo. Podem contribuir, mas eles sozinhos, né, não são capazes aí de potencializar os seus resultados ou até mesmo de acelerar o seu metabolismo. Então vamos aos exemplos, né, de alguns alimentos que são mais termogênicos e que você pode associar aí dentro do contexto da sua alimentação mais saudável para dessa forma conseguir acelerar um pouquinho mais o seu metabolismo. Então nós temos aí, por exemplo, a pimenta, que tem a capsaicina como princípio ativo e que consequentemente contribui para acelerar o metabolismo. Temos também o gengibre, que também contribui. O café também é uma excelente opção aí para poder acelerar o metabolismo. Lembrando que, né, não devemos consumir o café em quantidade muito excessiva, né? No máximo 3 xícaras de café por dia, então você pode inserir isso dentro da sua rotina alimentar mais saudável. Outro alimento que ajuda muito é a canela. Você pode usar, por exemplo, a canela em pó em frutas, pode usar o chazinho da canela em pau, pode utilizar essas alternativas dentro do seu dia a dia. E, para finalizar, nós temos também o chá verde, que é uma excelente opção por conter algumas substâncias chamadas de catequinas, que vão ajudar aí na inflamação do nosso organismo. Quanto mais gordura a gente tem no nosso organismo, mais inflamado está o nosso corpo. E as catequinas ajudam justamente nesse ponto, contribuindo dessa forma para a queima de gordura e também contribuindo dessa forma para poder acelerar o metabolismo. Quando a gente fala com relação à questão de chás, não é porque um chá é bom, por exemplo, para acelerar o metabolismo, que eu posso consumir em quantidade excessiva. Eu preciso me atentar muito com relação à questão de quantidade. O recomendado é, em média, 3 xícaras de chá por dia. Então, por exemplo, eu citei o chazinho de canela, o chá verde. Então, você precisa, né, de mesclar aí essa quantidade com relação aos tipos de chá que você vai inserir dentro do seu dia a dia. E um outro ponto muito importante para te ajudar a acelerar o metabolismo é você aumentar o seu consumo de proteínas. As proteínas, elas têm uma digestão mais lenta. Então, quando o nosso corpo vai quebrar a proteína, ele acaba o quê? Gastando mais energia. Então, introduzir proteínas nas suas refeições ao longo do dia, então, por exemplo, ovos, frango desfiado, queijo, iogurte, leite, tudo isso contribui para você aumentar o aporte proteico da sua refeição e, consequentemente, vai contribuir também para você poder acelerar o seu metabolismo. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui e se inscreva no meu canal. E se você ainda não me segue lá no Instagram, no perfil @nutricionista_Roberta_Rodrigues, corre lá para acompanhar todos os conteúdos que eu tenho postado por lá. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!